E vamos dar sequência na nossa leitura bíblica. Esse é o capítulo 6 do livro de Jó. Isso mesmo. Vídeo de número 506. Então Jó respondeu: se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, viriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Surram o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver ferragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, a minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganam-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Quando o degelo os torna turvos e a neve se derrete, os faz encher. Mas que param de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sebá, ficam tristes porque estão confiantes, lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhe pedi que me desse alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que livrassem das mãos do inimigo, ou que me livrasse das mãos do inimigo, ou que me libertasse das garras de quem me oprime? Ensina-me e eu me calarei, mostra-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por sua bagatela, ou por uma bagatela. Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsidere a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Aleluia! Capítulo 6 de Jó. O patriarca responde ao discurso que seu amigo lhe faz. Ele defende a legitimidade de sua dor extrema, que supera a areia do mar, e critica a falta de compaixão e a inconstância dos amigos em meio ao desespero. Ele chega a clamar pela morte como alívio, mas reafirma sua integridade. O esboço desses
30 versículos. Primeiro, versículo 1 ao 7, a dor insuportável. Versículo 8 ao 13, o desejo de morte e o apego a Deus. Versículos 14 ao 23, a decepção com os amigos. E versículos 24 ao 30, o desafio das provas de seu erro. A aplicabilidade nos dias atuais desse capítulo, né? Apoio aos que sofrem. O capítulo nos ensina que a prioridade ao lidar com pessoas em crise não é buscar culpados ou dar respostas teológicas prontas, mas sim oferecer compaixão em uma presença acolhedora. Autenticidade emocional. João mostra que é permitido ser sincero com Deus sobre a nossa dor. Expressar sentimentos de frustração não é necessariamente falta de fé, mas um reflexo da fragilidade humana. Cuidado com amizades superficiais. O texto alerta sobre o perigo das amizades de tempo bom. É um convite para que sejamos amigos que apoiam nos momentos de dificuldades, para que não coloquemos nossa esperança final nas pessoas, mas em Deus. Aleluia! Fica então a leitura do capítulo 6 do livro de Jó. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Não se esqueça, I love you in Christ Jesus, te amo em Cristo Jesus.